Oi, gente, seja muito bem-vindo ao WePet Talks, o nosso espaço de conversa. Aqui você vai ver muito sobre pessoas, sobre animais e sobre transformação. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer à VetBR, que está proporcionando esse novo projeto nosso. A VetBR é a mais completa distribuidora de produtos de saúde animal para os mercados de pecuária e pet do Brasil. A companhia investida do Aqua Capital é o maior gestor, que é o maior gestor de fundos e investimentos private equity especializados em agronegócio da América Latina. É reconhecida pela parceria com as principais indústrias de medicamentos e produtos veterinários e forte estrutura de vendas multicanais. Então, muito obrigado à VetBR por nos ajudar a fazer com que esse projeto saísse do papel. Valeu. E se você também quiser nos ajudar, tá aqui o nosso Pix, pixwptalks@gmail.com. Você pode contribuir com o valor que você quiser, vai ser muito bom e vai nos ajudar a manter esse projeto, quem sabe até crescer também, tá? Muito obrigado. Se você curtir esse vídeo, se você gostar desse vídeo, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, assine o canal, toque no sininho ali para você receber as notificações quando tiver vídeo novo, vai ter muita novidade por aqui. Agradeço muito essa ajuda ajuda muito o canal, ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Então, para começar hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai começar falando sobre maternidade na veterinária. A gente não poderia começar de forma melhor. Eu trouxe aqui 3 mulheres incríveis, 3 mães, 3 veterinárias, para a gente conversar um pouco sobre isso, para a gente mostrar para vocês o tanto que ser mãe e ser veterinária não é nada fácil. Vamos começar aqui apresentando a Lud, tá aqui do meu lado. Lud, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. É muito bom poder contar com pessoas que me fazem bem, que sempre estão do meu lado, sempre me apoiam. Eu acho que eu comecei com um time excelente, não poderia ser melhor. Muito obrigado, Lud, por estar aqui. Que é isso, eu que agradeço. Estou muito feliz por voltar ao trabalho, né? Estou com um bebê de 5 meses e voltar nessa vibe, com essa vibração de reencontrar amigos e falando de um tema que é tão gostoso hoje para mim. Tem muitas dores também, é fantástico. Tenho vários filhos novos também dentro da minha empresa, né? Eu voltei com um time muito diferente. A gente passou por um processo de expansão. Então, a maternidade está acontecendo em várias facetas e eu estou muito feliz em participar, de rever vocês. Estou achando muito, muito gostoso mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Lud. Lud, você sempre foi uma referência para mim, tá? Você é uma pessoa que eu espelho muito, eu tenho muito carinho por você sabe disso. É E recíproco. é muito bom ter você aqui. Obrigado Muito mesmo, tá? feliz. Temos aqui também outras 2 mulheres maravilhosas, 2 mamães, 2 veterinárias, doutora Vanessa e doutora Mari. Primeiro, doutora Vanessa, muito obrigado por estar aqui. A Vanessa, a gente já. Antes de você ser mãe, né, Vanessa, a gente conversava muito sobre isso. Eu acompanhei um pouco essa dualidade na sua cabeça de ser mãe versus ser Sim, veterinária, ser empresária. E muito obrigado por estar aqui comigo também nesse projeto. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Obrigado, muito obrigado. imagina, obrigada a você. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa, essas mamães e ótimas profissionais também. Então é um prazer. Muito obrigado, Vanessa. Temos aqui a doutora Mari. Doutora Mari que sempre topa minhas loucuras, né, Mari? Que põe peruca, faz música, Passa as vergonhas passa as vergonhas tudo. comigo. Muito obrigado, é muito bom ter você aqui. É um prazer. E queria que você se apresentasse. Então, eu sou veterinária e mãe e clínica, né? Porque a gente, dentro da veterinária, tem várias opções de trabalho, né? Eu sou clínica, trabalho com endocrinologia, clínica geral e acabo atendendo outras mamães, né? Mamães de pet. E é isso, e eu tento conciliar, não deixar as mamães de pet desesperadas e também não desesperar sendo mamãe da Maria Flor ali na correria do dia a dia. Obrigado, Mari. Muito obrigado por estar aqui. Então, vamos começar, né? Vamos. Então, gente, vamos começar a conversar, porque assim, eu fiz questão de trazer vocês três, porque vocês três têm perfis diferentes, né? Uhum. É, A Mari, ela é autônoma, né, Mari? Você faz o trabalho em várias clínicas, você não tem um lugar fixo, né? Vanessa, você já é empresária, você tem, né, a sua clínica. E a Lud trabalha na área comercial, a Lud é gestora, né? Então, são 3 perfis diferentes. Isso é legal pra gente conversar aqui. Então, assim, É. primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é: vocês sempre quiseram ser mães? A coisa foi mudando? Como que foi? Sim, sempre quis ser mãe. No fim das contas, a gente vai vendo mais dificuldade. Quando chega na hora do vamos ver mesmo, ó, agora é engravidar e fala como é que eu vou dar conta de tudo, né? Mas é sonho de criança mesmo. Eu oscilei.
Eu também. Eu oscilei. Primeiro, na faculdade, eu falava assim, não, eu quero ter uns 5 meninos. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, eu quero, não quero ter nenhum, misericórdia. Quantas vezes eu orei, Deus, eu não quero estar grávida, por favor, não deixa eu estar grávida. E aí depois, de repente, eu quis ser mãe, acho que fiquei velha. E eu falei, nossa, eu quero. Aí Você eu falei, ficou não. velho, eu fiquei o quê? Vamos, né? Aí eu falei, não, eu quero ser mãe. Minha irmã foi mãe, minha cunhada foi mãe, aquelas meninadas na minha mente. Eu falei, não, parece que eu quero esse trem também. Aí eu falei que meu marido, você quer? Ele quer. Falei, e se a gente largar? Ele falou, não, por mim ok você ser mãe do meu filho. Eu falei, então por mim ok você ser pai do meu filho. Você vai me ajudar? Ele falou, vou. É 50-50? É. Eu falei, então eu quero, então vamos. E fizemos. Eu, desse assim, jeito. também oscilei. Eu tive, por muito tempo, muita certeza da maternidade e, por um tempo, o meu trabalho aliás, acho que a maior parte da minha vida, o meu trabalho foi meu grande projeto de vida e eu pensava que eu não conseguiria encaixar, eu era muito bem resolvida, sabe, Rafa? Aquela coisa de você falar assim, tá muito bem, eu sou Uhum. muito satisfeita e eu acho que eu não quero mexer nessa fórmula que tá dando certo. Uhum. E a maternidade, ela, no meu caso, ela foi batendo na porta, né? A idade foi passando e foi chegando um momento assim, ou vai ou racha. Tá num momento que eu sempre quis muito ter uma gravidez de forma natural, né? Não ter que fazer algum tipo de tratamento. E foi chegando uma certa idade que eu falei, olha, eu faço 40 esse ano, eu preciso tomar uma decisão. Então, foi algo que no começo era muito isso da a Vanessa falou, ser algo muito orgânico. Depois eu já pensava assim, eu estou muito bem, estou muito satisfeita, a minha composição familiar me atende, e de repente, tá, agora você tem que Última tomar uma chance. decisão, Tem que última decidir. Tem chance. um relógio Tá dando, biológico, né? E eu falei, não, então eu vou, porque eu sei que é um sentimento, né, que eu acho que é comum a todas as mães, que é indescritível, que a gente sente. Eu faço Sim. muito, procuro fazer o meu melhor para as pessoas que eu trabalho, para o meu time, mas eu pensava, eu quero deixar um legado em algo meu, que nunca vai ser meu. O filho não é meu, ele é do É mundo. muito doido isso, E né? aí já começa uma dualidade. Tá, você está querendo fazer algo para os seus. Eu quero me ver em alguém. Eu me vejo nos meus colaboradores, no meu time, nas pessoas que trabalham comigo. Mas eu queria isso através de alguém que eu Mais gerei. familiar, né? Apesar de saber que não vai ser meu, né? Então a gente tem que criar para o mundo. Então, a maternidade para mim é uma grande montanha-russa. É mesmo. Desde o começo. Muitas certezas dentro das maiores incertezas da minha vida. Gente, eu queria pedir um pouco de paciência pra vocês, porque assim, sabe como é que é projeto novo, sabe como é que são essas coisas, né? Depois de o quê? Quantos dias sem chuva aqui em Goiânia? Meses, né? Meses sem chuva aqui em Uhum. Goiânia. Hoje começou a chover e começa a chover, começa a acabar a energia. Então, gente, a gente tá aqui quase uma hora tentando gravar. Era pra ser aquela conversa de 2 horas, a gente vai conversando, sem corte, sem nada. Só que você vai começar a perceber que tem um pouquinho de corte nos vídeos. Tá tendo isso porque tá acabando a energia aqui. Então, se você vê uns cortezinhos, perdoa a gente, é porque a gente quer fazer o melhor pra vocês, tá bom? Então, é só isso. Às vezes tem uns cortezinhos, não assusta, beleza? Mas, vamos tocando aqui. Te perguntar, Vanessa, você falou assim que você sempre quis ser mãe. Mas chegou uma época que você estava, e eu sou testemunha disso, naquela, né, dúvida. Mãe, empresária, o que que eu faço? Rafa, e aí? Como é que foi isso pra você, Vanessa? Conta um pouco. Foi difícil porque a gente tem relógio biológico, igual a gente estava falando, né? E eu sempre quis ser mãe, eu nunca tive essa dúvida. Porém, chega aquele horário aquela hora que na empresa te consome, a casa te consome, o casamento te consome, você fala, você é mãe que horas? Né? Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? E, gente, mãe se vira nos 30, viu? Dá um jeito. Conta. Então, Não assim, tem Vanessa, jeito. você queria ser mãe, não nesse período. Ou não? Não, a gente não sabe exatamente a hora certa. Não E a existe, verdade é né? que não existe a hora certa, exatamente. É um negócio assim, igual trabalho, você não termina, você dá por encerrado, sabe? Tipo assim, não é, nossa, agora, pelo menos pra mim não foi, né? São milhares de mães no mundo, mas eu imagino que não tenha. Nossa, esse é um momento ideal Não, e vai não cair uma existe. purpurina e vai tocar uma musiquinha e você, tantã, é agora. Não, você vai falar assim, vai, e aí você quer, eu não sei vocês, quando você pega o resultado, você, não, que legal, nossa, mas será mesmo? Assim, é uma avalanche de Falei agora, emoções. não tem volta mais não. Deu positivo ali, é positivo e Você quer pronto, né? comemorar e ao mesmo tempo internamente Chorar. você com você mesmo, você fica, e agora, né?
como que vai ser daqui para frente? A partir, vamos dizer assim, daqui para frente, eternamente você vai ter uma pessoa que você é a referência, que depende de você. A gente só Complexo. entende depois que nasce, né? Porque eu imaginava várias coisas. Porque todo mundo fala, é o maior amor do mundo, não sei o quê. Gente, não dá, não tem palavra pra descrever. É o maior amor do mundo, é o máximo que dá pra você falar. Mas isso não é nem perto do que a gente sente. Uhum. E o que eu acho mais engraçado é que antes eu achava que eu não tinha tempo. Eu achava. Nossa, a vida é muito corrida, meu Deus do céu, não para exatamente 24 horas. É assim mesmo? Gente, eu É. tinha tempo demais. Como eu não conquistei o mundo? E o tanto que você dormia? Dormir é luxo. Eu achava que eu precisava dormir 8 horas por dia pra ser uma pessoa normal. Eu não sei se eu não tô normal, mas. Não, 8 horas por dia precisa bem. dormir, viu, Mari? Isso. Então, assim, é uma revolução na vida da gente. Pra mim, Mariana, foi terapêutico. Eu larguei a terapia. Eu não recomendo largar a terapia, não, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas foi tão terapêutico a maternidade pra mim que eu me senti que eu poderia me afastar, pelo menos temporariamente, da terapia, sabe? Legal. Porque a minha filha, ela me revolucionou na gestação. Não sei nem explicar. Eu falava pra minha terapeuta assim, Fernanda, o pessoal chama Maria Flor de Maria Flor. Parece que eu nunca fui a Mariana, parece que eu sempre fui a filha da minha mãe e do meu pai. A menina nem nasceu e o povo chega em mim e pergunta, como é que tá a Maria Flor? Ela Eu já é falo, independente, né? ela é minha filha, tá sabendo, né? Pergunta pra mim, como é que tá a sua filha? Não, como é que tá a Maria Flor? Foi uma coisa tão revolucionária pra mim, sabe? E, então, pra mim, eu sei que a maioria das mulheres, não sei se maioria, mas grande parte das mulheres não é assim, mas pra mim a maternidade foi curativa. Eu amo ser mãe. E é a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu não tenho uma rede de apoio grande, tenho meu marido. A minha mãe mora em outra cidade, a minha sogra mora em outra cidade, a minha irmã é mãe solo, então ela não consegue me auxiliar. Eu não tenho condição financeira e até, como é que chama? De espaço, porque meu apartamento é do tamanho desse estúdio aqui, para ter uma babá. Então é eu, meu marido, meus 6 bichos. E a Maria Flor, sabe? E mais então, um monte de irmão da Maria Flor. é super difícil, mas é a melhor coisa do mundo. Ah, que legal. Mas assim, em algum momento vocês adiaram essa decisão de vocês por conta da profissão? É isso que eu queria te perguntar, mas tipo, igual a gente tava conversando, não queria ser naquele momento e tal, mas por conta da profissão, igual a Luz mesmo falou, estava muito bem, você vai conquistando suas Sim. coisas e tal. E não Chega só um... de estar tudo bem. Não, peraí, eu tenho um projeto antes. Aham. Deixa eu terminar isso aqui antes. Não, primeiro eu vou arrumar isso aqui na empresa, sabe? Vou Sempre fazer tem esse alguma curso. coisa antes, né? Sempre tem. Então é aquilo que a gente falou, não existe uma hora certa para ser mãe. O mundo não para, né? Pra gente falar, não, agora é só a hora, não precisa trabalhar, agora você vai ficar por conta de ser mãe. Não tem. Então é o jeito que dá mesmo. E no caso da gente. Você queria falar alguma coisa, Luz? Desculpa. Não. Não te cortei, não, né? Se eu cortar, gente, manda eu calar a boca aqui. Vocês são as estrelas, tá? Eu sou o coadjuvantezinho aqui. A palavra é toda de vocês. Se eu cortar alguma coisa, pode falar, pelo amor de Deus. E você falou uma coisa interessante, né, Mari? Porque você falou, é você, seu marido e quantos bichos? 6. Veterinário ainda tem isso, né? Ainda tem os filhos de 4 patas. E como é que é, gente? O que que muda depois que vocês viram mães? Como é que é esse cuidado? O animal fica um pouco mais de lado? O cuidado com os tutores? Que muda na vida de vocês, Olha, eu gente? vou estar sendo muito irônica se eu falar que não. É mentira. Não tem como, porque a criança te demanda um tempo que não tem como, né? Você é só uma. Então, o tempo que eu tinha antes para os meus animais é muito diferente agora. Agora, assim, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma cachorra paraplégica, né? Então, eu tenho que levar ela no banheiro para fazer xixi e cocô 2 vezes por dia. Nunca teve, na história de vida da Maria Judite, que é a minha cachorra, ela tem 7 anos, tantas vezes que ela não conseguiu segurar. Porque antes eu sempre me antecipava, né? Eu falava, vou levar ela no banheiro agora, vou levar ela no banheiro. Então ela praticamente, ela nunca usou fralda. Ela fazia xixi e cocô no vaso que eu levava ela lá, porque eu tinha tempo pra fazer isso. Hoje, tem dia que eu penso, será que eu dou o remédio da Sophie Charlotte, que é a minha outra cachorra cardiopata? Eu não sei se eu mediquei ela. Tô adorando os nomes. É tudo nome composto, né? Lá em casa são 3 Marias. Maria Flor, não, 4. Maria Flor, que é minha filha humana. Maria Judite, Melissa Maria e Maria Madalena. Um monte E de Mariana, que no caso sou eu. Então, eu tinha muito mais tempo, nem compara, né? Então, é falsidade eu falar, não, eu tô cuidando igual. Muda o amor? Não muda. Eu continuo amando meus animais como eu amava. Mas o que eu sinto pela minha filha não tem palavras.
não dá para colocar a palavra amor aí, é um trem muito maior do que isso. Eu acho também que, assim, às vezes a Vanessa tá num momento, assim, ela tá na nossa frente, a gente tá tendo que pegar aula com ela, eu e a Mari. A Vanessa, o Ian já tá com 2 aninhos, né, Não, praticamente. é 1 e 7 meses. 1 e aí tá aí 7. já, né? A Maria Flor tem 10 meses, o Filipinho tem 5. Eu acredito, depois a gente vai ter que marcar um coach, uma mentoria sua pra gente, que a gente, com o passar do tempo, você vai conseguindo organizar melhor os horários. Me fala que sim, porque eu preciso ter, Pelo amor de favor, Deus. me eu ajuda. preciso entender que vai acontecer Você esse não tem a opção momento. de responder outra É, você não tem. para que isso aqui continue. Isso. E eu acho que assim, eu e a Mari, a gente tá num momento de entender, né, Mari? Eu acho que acredito que lá na frente, tudo vai estar na ponta da língua. Assim, eu já dei o remédio, eu consegui levar no banheiro, a minha cachorra. Porque a gente vai estar mais adaptado. É um momento, nossa, assim, esse primeiro ano é um momento de muita adaptação. Eu vejo até que é interessante que, normalmente, a gente não abre mão de fazer festinha de 1 ano. Porque eu acho que é um momento assim, venci, estou viva, passou tudo bem, e olha aqui o menino inteiro, eu não fiz nada de errado. Viva. Eu estou viva, tá bem, vamos celebrar. A criança não É aproveita isso. tanta festa, a gente entende que não é nada que ele vai ter, mas é uma comemoração muito grande para os pais. Esse 1 aninho. Tô errada? Pensar assim? Não, Que eu vai falo tudo se assim, encaixando mais? em relação aos animais, por exemplo, eles são mais independentes do que um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido demanda muito mais. Um cachorro, você vai colocar a ração lá pra ele, você vai organizar ele, passear com ele, fazer, limpar o xixi e tal, e é isso. Agora o bebê não, é o dia inteiro, não vence, eu falo. É 24 fralda e comida e leite e tal, e mamadeira. Então, assim, passa uma fase que realmente a gente tem que dar mais atenção pro bebê, não tem jeito, né? E aí, não é que os cachorros ficam de lado, não é que a gente deixa de amar, igual a Mari falou. Mas depois, aí o filho já anda. Então, eu já consigo pôr ele no chão pra fazer alguma coisa, pra A gente dar um volta a ter remédio pro braço, cachorro. né? A gente volta a ter É. braço. Minha irmã esses dias estava falando, eu não sei como você gosta da maternidade. Eu falei, não, tá cada dia melhor, porque agora eu tenho braço de novo. Porque eu fiquei um tempo sem braço, que era o tempo inteiro com o menino aqui. É. Agora, com quase 10 meses, Maria Flor já põe ela no chão. Eu ponho no chão em qualquer lugar que eu tô, tá? Tá, mas já Tem ela que vai dar uns sair vermífugos correndo, pra tá? criança. Aí põe ela É. Acho que aí Já- vale a pena Já, uma já ela coleirinha. sobe nas coisas, sobe no sofá, você pega ela pelo pé assim, e fala, vai cair, bater cabeça. Ai, a guarda tá aí pra É isso. desse jeito. Então, eu tô com muita esperança, igual a Lu, de que as coisas vão melhorando, né? A gente Não, vai vai podendo, aos melhorando. poucos, Você voltar vai a ser a entendendo gente. melhor, né? Porque é uma mudança. Eu falo, não é 360, porque 360 dá uma sensação de que você voltou para o mesmo lugar, né? Ele é um 180, assim, você vira totalmente disruptivo, assim, o que você tinha, e não tem uma cartilha, nossa, eu vou ler e vai ser desse jeito, e mesmo se tivesse, né? Cada bebê é um ser humano diferente, a gente conversou um pouquinho antes de entrar, cada uma teve um parto diferente, uma introdução alimentar diferente, uma tá dando mamadeira, a outra não, então você vai ter as particularidades. Por mais que você escute tudo de todo mundo, é o seu bebê, é a sua realidade, é a rotina da sua casa. Então, isso demanda um período para adaptação. E a gente, no meio, você fica ali tentando fazer as melhores escolhas. E eu acho que aí a gente Sim. começa a entender, será que eu estou fazendo a melhor escolha? E E aí chega a culpa, né? isso. E aí ela É. vem assim de todos os lados, né? Na cara, nas pernas, nas costas. Será que isso que eu estou fazendo tá certo? Porque nasce uma mãe, nasce um sentimento de culpa junto. É, a mãe e a culpa, ela anda junto, Elas né? andam. E as pessoas gostam de falar, né? Todo mundo gosta de dar palpite na sua vida. Todo mundo, pelo É por menos. isso, Marga, eu tô bem caladinho aqui, deixando vocês falar, não tô... Adora dar E palpite. é igual vocês falaram, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, Impossível cada comparar. rotina é uma rotina, É. né? Então, pra mim, eu falo, hoje é imprescindível eu colocar o Ian pra dormir até 8 horas da noite, porque de 8 às 11 eu vivo. Aham. É o horário que eu tenho pra fazer minhas coisas, meus cursos e tal, organizar minha casa, conversar com meu marido e tal. Mas eu tenho amigas que o marido chega tarde em casa, se a criança dormir cedo, nem Não vai vê. ver o pai. Uhum. Entendeu? Por isso eu falo, não existe o certo ou errado, né? Uhum. E hoje é muito difícil, tem muita informação, né? A Muita. internet tá aí, cada um fala uma coisa e muito profissional com muitas opiniões. E aí, o que é certo?
né? E eu acho que isso complica um pouco. Bastante. Mas eu acho que as dificuldades só vão mudando, tá? A dificuldade, Cada primeiro é a fase. amamentação, e pega chupeta, não pega chupeta e tal, e depois o menino para quieto 1 minuto, eu não posso ir no banheiro sozinha porque ele vem atrás, ou senão ele faz alguma arte, cai, machuca, e aí depois são outras preocupações, escola, tarefas, Mas eu sabe que acho uma que não... professora me falou, ela falou assim, ó, eles dão trabalho por um tempo, mas depois dos 30 anos, é tranquilo de ter filho. Minha mãe não Nossa. fala isso não, viu? Minha mãe não fala isso Minha mãe não. acha É que um depois dos trabalho 30 É, eterno. ainda tá eu com ruim. 36, minha mãe ainda, nossa, Rafa, eu não durmo à noite, você não dá notícia, você some, não sei o quê. Eu acho que, gente, acho que é pra sempre isso aí, viu? Creio que seja pra sempre, viu? É. Até é interessante, você falou, Vanessa, dos horários e tal, né? Pra marcar um podcast com 3 mães de bebê, foi difícil organizar os horários. Eu comecei a Não falar, é? gente, vamos marcar à noite? Rafa, à noite não é um bom horário pra mãe de bebê. Então vamos marcar à tarde, que dia e tal? Foi difícil, mas a gente tem que se adaptar a vocês, né? Então não tem jeito, a gente tem que É. adaptar à realidade de vocês. Acho que é muito isso, é muito palpite, é muito falar e tal. Por isso tô quietinho na minha aqui, só ouvindo vocês, direcionando o papo aqui, mas tá muito legal. Mari, ó, uma dúvida. Você é autônoma, você, né, como se diz, é volante, vai nas clínicas e tudo mais. Como que você consegue lidar, Mari? Como que você consegue organizar depois que você é mãe da Maria Flor? Como é que você faz com isso hoje? Eu, graças a Deus, trabalho em clínicas de pessoas muito legais, né, Rafa? Não tô te elogiando à toa, não, Obrigado. mas é verdade. No começo, teve momentos que eu tive que levar a Maria Flor. Só que como ela era pequena, ela até ficava no carrinho, né? E eu conseguia trabalhar. E chegou numa fase, aquela última vez mesmo que eu fui lá na UIPET, que ela já não dava paz mais. Eu É falei, só no seu agora colo, né? Ela, não tem se como ficar fora do mais. seu colo, ela chora o tempo todo, tadinho. Chorava. E aí, o que que eu tive que fazer? Então, meio período eu sou mãe, só mãe, de manhã. Eu respondo todo mundo que me manda, quase todo mundo, mas é assim, segurando o menino aqui e respondendo o celular aqui. À tarde eu deixo ela na creche, aí vou trabalhar, e aí eu saio correndo do serviço, então eu recentemente fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que é cliente atrasou, eu fui embora. Porque se eu ficasse lá, eu ia atrasar para pegar minha filha na creche, a creche fecha, Prioridades. né? Então, infelizmente, agora eu sou a pessoa chata que não tolera atrasos, mas eu posso atrasar, porque se minha filha adoecer, o que que eu vou fazer, né? Então, tá tendo que ter esse jogo de cintura. Eu tô trabalhando, entre aspas, bem menos, porque agora eu trabalho só meio período. Antes, qualquer horário que me chamassem, eu ia na clínica atender. Mas aí o que que eu faço? Igual você comentou do horário de dormir. A Maria Flor chega da creche 6 e pouquinho, até 7 horas da noite eu tô pondo ela na cama pra dormir. Ela dorme, aí eu volto a trabalhar, responder cliente, fazer receita, fazer dieta. E nisso, à noite, eu vou lá, dou peito. Aí volto, trabalho mais pouco, vou lá, dou peito. E assim segue a vida, né? Então, tô por períodos. De manhã, mãe, de tarde atendo, de noite, mãe, de madrugada, mãe, de manhã, mãe, à tarde atendo. Mari, na sua situação, você como autônoma, você vai visitando as clínicas, né? Como é que foi pra você a gravidez? Como é que você conseguiu conciliar? A gravidez, agora tá diferente do último que cortou e perdeu, tá, gente? A gravidez foi horrível. A Lud falou que a dela foi maravilhosa, a minha. Nossa, eu odiei ser grávida, odiei. Os primeiros 4 meses eu senti um sono, a minha pressão baixa. Eu sempre odiei gente preguiçosa. Eu odeio gente preguiçosa. E eu me vi sendo a pessoa preguiçosa. Hoje eu tenho pena do preguiçoso, porque é muito ruim ter preguiça. E aí a gravidez, ela me adoeceu. O povo fala, a gravidez não é doença, não. Eu falei, depende, porque a minha, aquilo pra mim era doença. Um sono, um cansaço, enfim. E eu não me permitia descansar. Então eu continuei trabalhando do mesmo jeito, só que arrastada. Então a gravidez pra mim foi horrorosa. Eu pari, no outro dia eu tava boa. Eu sarei. O inchaço desapareceu, tudo. Eu sarei, eu parei, eu sarei. E aí, com 45 dias, eu voltei a trabalhar. Então, num primeiro momento, meu marido conseguia ficar com ela quando eu saía para trabalhar. Depois, ele já não conseguia, então, às vezes, eu levava ela em alguns momentos. E com 6 meses, ela começou a ir para a creche. Então, trabalho de manhã eu fico só com a Maria Flor. Já teve gente falando, ai, Mariana, já põe a menina o dia inteiro na creche. Eu falei, gente, mas eu quero ser mãe, né? Me deixa, eu quero viver esse momento. Então, de manhã ela fica comigo, à tarde ela vai pra creche, à noite, quando ela volta da creche, ela dorme, eu volto a trabalhar, não presencial, né? Receitas, dietas, feedbacks, enfim. E na madrugada,
posso aproveitar? Eu não fiz isso no último corte. Gente, desculpa pra quem eu mando mensagem meia-noite, 1 da manhã, 2, me perdoa, mas é porque se eu não fizer aquilo aquela hora, talvez eu não faça no dia seguinte. Então, eu mando receita 2 horas da manhã pro cliente. Eu já mando assim, me desculpa pelo horário. É ridículo a pessoa pedir desculpa. Ela tá fazendo e tá pedindo desculpa, mas é porque é o único jeito que eu tenho conseguido ultimamente. É o jeito que dá, né, mano? Mas eu mando a receita. Só na hora Beleza. errada. Sem problema. Vanessa, no seu caso, você é empresária, você é dona do seu negócio. Isso facilita na hora de decidir ser mãe ou não? Como é que foi pra você? Facilita e não facilita ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue manejar os horários, ter um pouco mais de tranquilidade. Eu, por exemplo, agora com o Ian, eu consigo. Tem dia que eu fico meio período com ele, meio período trabalhando, tem dia que eu trabalho o dia todo, tem dia que eu fico o dia todo. Então, assim, eu tenho essa possibilidade, né? Mas a gente não tem a possibilidade de deixar de ser dono da empresa. Então, toda hora chegando mensagem, toda hora cliente, toda hora funcionário, toda hora faz um pagamento, um fornecedor. Então, a gente tem que ter uma certa organização até para conseguir girar direitinho, né? Então, eu vejo dos dois lados. Por exemplo, eu não consigo uma licença maternidade de 120 dias. Né? Inclusive, eu voltei na marra. Minha funcionária falou: Vanessa, tô com dengue, tô com testado e não tem ninguém para cobrir ela. Era eu. Aí organizei lá em casa, deixei com a minha sogra, que também é um anjo na minha vida, que me ajuda demais com o Ian. E falei, então tá, então vamos bater ponto direitinho, vamos fazer, né, trabalhar direitinho. Então é assim, ao mesmo tempo que você tem uma certa facilidade na hora que aperta é só com você, aí não tem jeito. Você costuma levar o Ian pra clínica? Muito pouco. Porque agora ele também não para quieto um minuto. Então eu tenho que correr atrás dele de todo jeito. Não consigo trabalhar de todo jeito. Impossível, né? Impossível. Então, muito pouco. Mas eu levo, às vezes, pra ele passear, pra ele conhecer as meninas, brincar um pouco. Uhum. Eu levo. A gente tá conversando, é bom ter esses perfis diferentes, né? Porque às vezes a veterinária que quer estar assistindo a gente aqui, quer ser mãe, pra se programar, pra entender como é que foi a situação de vocês e tal. Então é bom mostrar os perfis diferentes, né? Sim, Pra exatamente. gente ver. Eu tive que ter uma programação, sim, para poder engravidar, porque eu era veterinária além da empresária. Então, todos os atendimentos eram meus. E aí eu tive que contratar, treinar uma veterinária para ela ficar lá, para ela conseguir me cobrir e eu ficar mais na parte de gestão e financeiro e essa parte. Então, para ser possível, senão não era possível. Não tem facilidade, né? Não tem. Não tem facilidade. Tipo, o pessoal às vezes pode pensar: ah, a Vanessa é dona de empresa, ela vai quando ela quer, é muito mais fácil ser mãe e tal. E era justamente essa uma das grandes questões que a gente conversava bastante, né, Vanessa? Aham. Essa questão na sua cabeça. Fala, Rafa, e aí, eu deixo a empresa, eu vou ser mãe e tal. Então, nunca é fácil também, né, Mário? No seu Eu caso. acho que se eu ainda fosse dona de empresa, eu não estaria tão feliz na maternidade. Eu Você acho acha que que é ia ter mais cobrança? difícil, muito mais, sabe por quê? Hoje eu gerencio a mim. Então, eu sou a minha chefe, mas eu sou chefe só de mim. Então, eu lido só com os meus problemas. Quando você é dono da empresa, você lida com o problema de todo mundo da empresa. Sei bem. Então, Sei bem. motivo pelo qual a gente, né, Rafa? Então, eu não me vejo sendo dona da empresa e mãe. Eu acho que seria uma maternidade. A gestação seria muito mais estressante. Graças a Deus eu consegui vender a empresa antes bem no início da gestação. Então a gestação seria mais estressante e a maternidade em si também, eu tenho certeza, porque eu não sou uma pessoa tranquila, né? Às vezes, sendo mais tranquila, é possível. Eu não, eu sou uma pessoa muito controladora. Então eu ia querer ficar gerenciando aquilo tudo e é impossível com uma criança você conseguir gerenciar tudo sozinha. Gerenciar tudo e atender, né? Eu tive que e diminuir atender. bastante meus atendimentos para conseguir fazer O tudo. cliente demanda muito, Então, né? O acho que cliente são final. escolhas mesmo. Ao mesmo tempo que eu parei um pouco de atender, você continua atendendo, né? Mas olha que louco. Pode parecer, por exemplo, você é dona do seu negócio, pode parecer que você é muito mais livre. Mas o que a Maia tá falando é o contrário, né? Eu Você sou consegue ser muito mais livre, né? muito Loucura mais isso. livre. Legal. É incomparável. Legal. Acontece alguma coisa, um vazamento, alguma coisa, tem outra emergência, não tem pessoa. outra pessoa. Bateram na Não, placa tem na outro jeito. porta do pet shop. Você tem que ir lá olhar, né? Porque o Tocou o negócio é seu. alarme de madrugada e tem que fazer vistoria. E eu tenho também, não sei, eu tenho muita sorte com os meus clientes, muita mesmo. A maioria dos meus clientes, eles são muito tranquilos. Então, se eu preciso reagendar, quando eu tava grávida, tudo, eu converso com eles pelo WhatsApp, todos têm meu número, né? Então, todos eu converso particularmente, falo assim, olha, hoje eu não vou conseguir por causa
disso, vamos fazer assim, assim, assado. Então, eu tenho muita facilidade com o cliente final. Também vai do perfil, né? Eu acho que eu não tenho perfil de empresária. Acho não, tenho certeza, porque eu não tenho perfil de empresária. Já tentei, né? Já tentei, não é pra mim. Então, não é fácil pra ninguém, né? É. Só que a gente tem que conseguir se enxergar, eu penso. Então, eu me enxerguei como uma não empresária. E aí, sair daquilo. Se eu estivesse ainda me forçando, não, você precisa sempre. Você não sonhou, Mariana? Você não lutou 10 anos pra isso? Agora fica. Não. Não vou ficar. Eu E entendi já que ali eu, não é meu Pulumi é meu lugar. filho também, né? Não tem Uhum. como deixar, não. Eu falo que, É. que depois que eu tive a minha decepção com o meu primeiro filho, que foi a empresa, eu acho que a vontade de ser mãe veio também por conta disso. Tipo, Né? agora eu não tenho mais esse filho, então eu quero um filho meu. Que foda. Legal, gente. Que experiência legal. Não é? Bom vocês relatarem isso aqui. Que é o que é mais difícil, né? Você fazer um trabalho de psicologia reversa, né? Assim, você com você mesmo. A gente é muito foda pra avaliar os outros, né? Muito. A gente é, assim, sensacional, né? Mas você se ver, você se enxergar como você realmente é e falar assim, cara, isso aqui é top. Eu ficaria, sei lá, mas não é pra mim. Exato. Não é pra mim. Mas eu acho que esse é o segredo de ser feliz, né? Porque às vezes a gente fica vendo os outros falando assim, quem que não queria ser dona da Para quem é do mercado, eu acho que a maioria queria ser dona de uma empresa que é completa. Maravilhosa, né? Eu não quero. Ô, Mari, Porque não é pra mim, não me faz feliz, né? vamos fazer uma palestra junto, eu e você? Eu tenho que usar peruca? Não, vai ser uma palestra séria. Ah, O que as pessoas não falam sobre ser empreendedor, sobre ser empresário. Acho vamos, que é eu não bom sei falar se eu sobre tenho, isso. Não, mas é pra esculachar mesmo. É pra. eu não sei É se eu pra sou a mo- pessoa mais adequada. Não, mas é justamente esse o negócio, é pra gente falar o que ninguém fala. Porque justamente que você falando, ai, quem não quer ser dono? Ai, é maravilhoso, não sei o quê. Ninguém fala a parte do, né, do rombo. Puxa, né? Mas isso Ninguém. tem todo, assim, Dinheiro. gente, Eu consegui parir normal, eu não judia, né, Rafa? assim, ó, só interessante. Um dia chegando num cliente muito grande e a gente chegou na recepção e aí, com as mochilinhas, aí, não, a pessoa não tá, vocês podem voltar depois. Não tá, aí nós voltamos, né? E aí, na hora que nós abrimos a porta, tinham 3 veterinários na recepção, né? Aí, na hora que a gente abriu, ela falou assim, aí, essas meninas que eu tava falando, ó, muito difícil aqui o trabalho da clínica, a gente tem que trabalhar igual elas ficam passeando, andando no carro o dia todo. Aí só quando você respira, você conta. Precisa ouvir isso ainda, né? 2, 3. Vergonha Ainda alheia. precisa- Sim, se elas ficam andando, assim, acho que a gente tinha que largar a clínica mesmo, a gente podia ver se a gente virava representante comercial, promotor técnico. Eu odiei ser promotora. Eu trabalhei com o Jefferson. Então, assim, aí você olha, assim, todo mundo, mas é você. Muitas pessoas vêm fazer entrevista comigo e às vezes vêm de uma outra empresa e acham que vai me ganhar falando mal da outra empresa, né? Fala, olha, eu tô Acabou saindo pra de mim. lá, tô saindo de lá porque a fulana é assim, ela é brava, ela grita, ela joga cadeira, blá, blá. Eu falei, olha, não tem empresa perfeita, não venha pra cá achando que aqui é perfeito. Aqui a gente tem esse formato de trabalhar. A Giovana tá ali me ouvindo falar e ela sabe mais ou menos o que a gente espera, assim. É uma régua alta, é puxado. Às vezes aqui você vai se identificar, às vezes você vai olhar e falar assim, aqui não é pra mim. Lá que é mais bagunçado, lá que não tem tanta regra, eu vou me dar super bem. E onde que é o certo, onde é o errado? Não tem onde é o certo, é onde você te se cabe, encaixa, onde você se Quando eu encaixa. trabalhei como promotora, eu odiei. Não odiei a empresa, eu odiei o serviço. Uhum. Eu odeio dirigir, gente. Como é que eu vou trabalhar de promotora? Então, assim, é perfil mesmo. Eu rodei muito até entender o que eu queria ser, né? Eu quero ser a Mariana, médica veterinária clínica. Eu não quero ser dona de empresa, eu não quero ser representante, eu não quero ser. Eu quero ser Professor, não quero ser, eu quero ser. professora eu quero, mas de menino de graduação não, porque eu não gosto de menino adolescente. Eu não sei o que eu vou fazer com a Maria Flor. Não, você não Mais quer, pra não. frente, Você vai não. desenvolver um negócio que a gente já começou, empatia. Com adolescente? Será, né, Mari? Nossa, eu tenho muito trauma do meu irmão, Nós gente. vamos ser obrigados, a gente tem outra opção. Gente, A gente já vai falar tem. sobre isso daqui a pouquinho, sobre o que É. que mudou no coraçãozinho de vocês, se mudou alguma coisa depois que vocês Com filho viraram a mãe. gente deve ser diferente, né? É, certeza. Eu Pra acho- mim já é, Agora assim, é eu muito já engraçado, que vejo. eu já vi veterinário de clínica e funcionária minha, às vezes, até falar, nossa, é puxado aqui, né? Promotor é mais fácil. Ou então, gente, já me pedir uma caixa minha, me pedir conta, falar, não, você é promotora, bem melhor e tal. Você quer falar, vocês não estão sabendo direito, eu acho. Como que funciona.
A gente tá organizando, né, Lud? A gente vai ter um podcast só sobre isso. Vai ser um dos nossos episódios, vai ser sobre isso. Sobre como que é a área comercial, como que funciona. Muita gente, o que eu fico puta de escutar, se nada der certo, eu viro promotor. Vira É, vendedor. como- Nossa, se fosse gente, isso. eu fico, eu falo, gente, vocês não estão entendendo o tanto que é puxado, tanto que é sério o trabalho. E o tanto que é diferente do que a gente faz. Não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente vai pro outro Sim, podcast é. antes do tempo. Antes do tempo. Eu já emendo umas 5 horas aqui de É. podcast. Lud, da gente aqui, você é a única que tem carteira assinada, que você trabalha para alguém, né? Na sua empresa, como que foi, Lud? Quando você engravidou, teve, antes disso, na verdade, teve a pressão para você não engravidar? Você se colocou essa pressão? Você sentia que, por exemplo, você poderia, o seu emprego, a sua função, estar comprometida caso você engravidasse? Como que foi no seu caso? Não, eu acho que assim, pela empresa nunca teve, né, essa pressão. A pressão ela sempre foi muito minha, de entender se eu não estaria, às vezes, se eu não ficaria com uma lacuna temporal. Tipo, eu vou ficar um tempo fora e será que na hora que eu voltar eu vou ter tudo na mão? Eu vou saber o que que acontece? Eu não vou estar meio perdida? Será que eu vou ser imprescindível para o negócio ainda? Mas a empresa em si, a VetBR, me surpreendeu muito, porque eles foram muito receptivos e até, assim, é muito difícil, Rafa, assim, você ganha neném hoje, de hoje para amanhã, não é uma mudança de chave de uma vez. Até você entender todo o processo, como você está muito enraizado no seu dia a dia do seu trabalho, a tendência normal é você ir lá, checar e-mail, você ver o que está acontecendo. Você tem um projeto em andamento, então você quer ver se ele está indo para o caminho A certo. gente teve uma reunião, eu e você, 5, 6 dias antes de você dar a luz. Isso. Você tava trabalhando lá ainda, Porque eu né? queria De salto. eu queria parto normal, então assim, podia ser a qualquer momento, e aí Aham. eu não vou ficar sentada esperando o momento. Eu estava trabalhando normalmente, os projetos acontecendo. E aí na hora que acontece de você ganhar o neném, assim, sua cabeça não vira de uma hora para outra. Eu queria continuar vendo as coisas do meu trabalho, que é a grande assinatura, assim, que eu tenho, né? O trabalho é a Uhum. minha grande referência. E nesse aspecto a empresa ajudou demais, porque ela me deu um basta, né? Ela me colocou assim, Ludmila, agora você tem que ficar 100% focada no seu filho. Uhum. Eles chegaram a cortar os meus acessos de e-mail, de sistema, de tudo, para eu não ver. Senão você não parava. Senão eu não parava. Eu não ia entender. A gente Legal. ficou com aquela sensação de Mulher Maravilha. Não, eu vou dar conta de tudo. Eu vou olhando aqui nos meus intervalos. Eu poderia fazer isso, só que a que custo? Né? Não é o meu momento com o meu bebê, né? Na minha licença. A empresa foi muito foda nesse aspecto. Na hora eu consegui entender, não. Na hora você fica assim, que saco, ficou eu queria brava. ver, né? Por que estão fazendo isso? E aí passa um tempo, né? Vai uma semana e você fala, cara, faz todo sentido. Muito bom você ter uma empresa por trás para tomar algumas decisões que você, na inabilidade daquele momento, não sabe tomar e você acha que vai conseguir levar tudo ali muito bem. Uhum. E não é o que. Poderia até levar muito bem, poderia me sair muito bem, mas às vezes a custa da minha saúde, de um tempo, né, de valor com meu filho, Sim. de entender e compreender melhor a maternidade e hoje voltar com uma compreensão muito maior de como que eu consigo organizar meus horários, porque a empresa me deu esse subsídio. Então, eles foram surpreendentes. Eu sei que, de forma geral, não é assim que acontece. Infelizmente. Isso que eu ia né? falar. Acho Muitas- que é meio que exceção, né? Isso. Assim, eu estou há muito tempo dentro da empresa, né? Como VetBR são 2 anos, quase 3 anos de integração, mas a gente tem uma cultura na VetBR muito parecida com o que era da Legacy Vet Uhum. Leader. E para mim, assim, vamos dizer assim, é onde eu tô. Então fica até difícil eu falar, porque Mas é o que é o normal para mim. Mas eu te puxo pra minha realidade, né? Porque lá nós somos 2 homens na empresa e eu acho que 12, 13 mulheres. E muita gente fala, Rafa, não contrata mulher, mulher engravida, vai tirar licença, é complicado. E é péssimo ouvir isso, sabe? É péssimo. E eu nem entro aqui, já entra aqui. preconceituoso. Totalmente. Totalmente, sabe? E eu falo, cara, não, eu gosto de trabalhar com mulher, não tem problema. Se engravidar, a gente dá um jeito, resolve. Isso é muito bom, porque eu acredito que a grande maioria não tem essa base. A grande maioria engravidou, tá fudido na empresa, sabe? Acho que a Uhum. grande maioria pensa assim, porque tem isso já enraizado, né? Não tem Tem. jeito. Infelizmente, tem muito isso. Por isso eu te perguntei isso, como é que foi? Porque às vezes não é nem a empresa que coloca pressão. Já é enraizado na nossa É cultura e nosso. você tem isso dentro de você. Putz, se eu engravidar, meu emprego vai estar lá? Meu cargo vai estar lá? Mas Será isso como era é o que vai mais. ser? A pressão, ela é toda essa, pessoal. Pessoal, né? Eu mesma. Mas na verdade não é pessoal.
Pra É pensar, cultural. é cultural. Então, É assim, cultural. a mulher tem essa pressão, né, consigo mesma, e o homem, ele tem, às vezes, um envezamento cultural, né? Aí eu não Aham. vou contratar uma mulher por isso. E a mulher fica assim, tá, e na hora que eu engravidar, como que isso vai ser recebido na empresa? E muitas das vezes a gente tá. Os dois têm a mesma sintonia, igual a gente tá falando, tem o mesmo pensamento, Sim, mas a mulher do lado de cá, ela não dá crédito, ela fala, ah, a empresa tá falando isso, mas será que na hora que eu precisar mesmo vai ser desse jeito? exatamente. E o lado de lá, o homem contrata a mulher pensando na eficiência dela, né, na parte do trabalho, só que, Mas, né? mas Sempre tem o mas. alguns têm esse viés Sim, e outros não, mas são colocados no meio, né? sim. Então, assim, eu era às vezes que eu olhava para a empresa como fruto do meio. Ah, ela tá falando isso, mas será que quando, né, eu precisar isso vai ser respeitado esse meu momento? E foi uma surpresa muito gratificante. É assim, para mim é como se eu batesse o carimbo, né? Uhum, Assim, fico aqui por mais 1000 anos. uhum. Uhum. E eu, por outro lado, eu tenho as duas visões, né? Além de ser mãe, de ter licença maternidade, eu tenho uma empresa, a gente sabe a dificuldade que é para arrumar uma mão de obra para cumprir essa lacuna enquanto uma funcionária tira licença. E a pessoa, ela não quer, às vezes ela não quer ficar só 120 dias, ela já está procurando um emprego, ela quer alguma coisa estável, né? Então tem essa dificuldade também. Mas isso tem que ser tratado com muito respeito, eu acho. Depende muito dos princípios de cada empresa, né? Das crenças. Eu, depois de mim, já duas já tiraram licença maternidade. É uma empresa pequena, nós somos 7 funcionários e contando comigo, né? Uhum. E eu prefiro a transparência, porque eu também gosto de deixar a pessoa curtir aquele momento, de não ficar no pé dela e tal. E, e aí a gente tem essa dificuldade por outro lado. Então, por isso que eu falo, tem que ser transparente, eu tenho que me programar para não engravidar todo mundo junto também, entendeu? Para a empresa não parar, né? Uhum. É. Para mim, que foi autônoma, não tinha ninguém para me falar, ô, pode parar de trabalhar agora, né? Então, algumas coisas eu tive noção. Eu parei um pouco antes, uma semana antes de atender, para não. Porque eu não podia assumir mais nenhum caso e depois não dar continuidade. Eu acho até que eu deveria ter parado antes, mas não consegui. Na verdade, eu falei que eu ia parar, mas eu não consegui. Aí toda semana eu falava, ah, tem vaga pra semana que vem? Tem. Tem Hum, vaga? Tem. E aí, quando eu vi, eu já tava com quase 39 semanas. E mas aí eu parei antes de ganhar neném por conta disso, só que durante o meu puerpério ali imediato, eu continuei dando assistência online, né, celular. E antes de ganhar neném, eu falava pro cliente, não, quando você precisar de qualquer coisa, pode falar comigo. Ai, doutora, mas você vai estar ali com o nenenzinho. Eu falava, não, mas pode falar comigo, pelo amor de Deus, não me deixa ali sozinha com aquele nenenzinho, não, que eu vou ficar entediada. Achava eu que não ia ter muito o que fazer. doce Iludida, ilusão. iludida. Mas então, não ter a empresa para te frear nesse sentido, para mim, que fui mãe de primeira viagem, a gente atropela um pouco as coisas. Tanto é que eu retornei a atender com 45 dias. Nossa. Talvez no próximo eu não faça isso. Acho que foi meio precoce, assim. Fica mais tempo curtindo. Fico mais tempo. Porque não é nem que eu curti pouco a minha filha, eu curti muito, curto até hoje. Mas a gente se esgota, né? Talvez não tivesse essa necessidade de ficar tão cansada. É um negócio que a Lud comentou antes. A gente acha que a gente é a Mulher Maravilha, que a gente vai dar conta de tudo. Pior que a gente dá. Mas a custo de quê, né? O que que Exatamente. isso pode gerar, assim, de problema mental, assim, de sua saúde mental? E sabe o que que eu penso muito, Mari? Assim, o que que eu estou passando de exemplo para o meu filho? Né, assim, que Uhum. tudo é mais importante que ele, né? E Sim. nesse momento você começa a entender o quanto as suas atitudes podem ser copiadas. E eu não quero que ele copie Totalmente. isso, eu não quero que ele fique, eu quero que ele dê suporte para a esposa dele quando ele, nossa, não, há 5 meses eu tô falando dele já ser sogra. Mas assim, é mais ou menos isso, assim, essa virada de chave de falar, não, esse não é um comportamento assim. Quando você pensa só em si, aquele pensamento egocêntrico, ah, eu dou conta, eu dou conta. E É. quando você vai para esse mundicêntrico, um pensamento que envolve outras pessoas, e essas outras pessoas é o seu filho, são Uhum, seus filhos, uhum. você já fala assim: não, aí não, eu tudo bem de eu passar isso aqui, mas ele eu não quero que passe. Exatamente. É. E aí a gente começa a ter outra visão sobre o todo. Isso é tão legal que eu nunca consegui falar não pros outros. Tipo assim, não, eu dou conta. A Mariana, mas você vai sofrer, não importa, eu dou conta. Então eu não falava não. Agora, por causa da minha filha, eu falo não. Então,
Não porque a Maria Flor existe. Mas se ela não existisse, ok, eu faria. Mesmo sendo um absurdo. Por Uhum. mim, né? Pensando no meu sofrimento, eu ia sofrer, mas eu ia fazer. Tipo assim, Mas você tava só se afetando e você não tava afetando outra pessoa. Isso, exatamente. Fala a Agora, por causa da licença- Maria Flor, rola muito não. E a licença é 120 dias, não é à toa, não, né, gente? É. Ela existe aí, 120 dias não é à Verdade. toa. Bem lembrado, né? Gente, mas e aí? Depois que teve o neném, o que que mudou na vida de vocês? Como é que a adaptação tem que trabalhar mais para dar conta da cria? Ou trabalha menos por conta da cria? Como é que foi para vocês, gente? Isso? O que que mudou na vida de vocês? Eu acho que é escolha, né? Eu poderia, por exemplo, escolher colocar a Maria Flor na creche o dia inteiro e seguir com a minha rotina de trabalho semelhante ao que era. Semelhante, né? Porque tem a carga da criança agora. Mas eu escolhi trabalhar menos para eu poder passar mais tempo com ela. Então é escolha. Eu posso escolher, eu sei que nem é toda mãe que pode, mas não tem essa opção, né? Mas eu pude escolher. E aí, eu acho que eu tô fazendo um bom equilíbrio, assim. Fico com ela meio período, trabalho meio período e à noite dou os feedbacks. É, mudam as prioridades, né? Antes, pra mim, minha prioridade era a minha empresa. Era tudo. Hoje já não é tanto assim. Então, hoje, em meio período, eu tenho que dar conta de fazer o que eu fazia num dia todo para conseguir curtir meu filho em meio período. É meio que assim, sabe? Uhum. Então, a gente tem que acelerar o trabalho enquanto você está no seu período produtivo Uhum. para poder. Porque o meu papel continua o mesmo, eu tenho que continuar dando conta das mesmas coisas que eu dava conta antes, e tem que dar conta de uma criança, da educação dela, de ensinar tudo, o que pode, o que não pode, certo e errado, né? A gente faz tudo no mesmo tempo, né? Uhum. Muito mais trabalho, mas com o mesmo tempo, porque o dia continua tendo 24 horas, né? Uhum. Pra você, Lúdio. Eu, assim, eu voltei a trabalhar pensando assim, em horário comercial, voltei igual era, assim, bem no 12, né? Eu gosto da aceleração. Eu me sinto mais produtiva numa rotina puxada. Eu tenho uma rede de apoio muito forte, assim, né? Tenho minha tia que está comigo desde o dia que ele nasceu. O Felipe é um pai extremamente presente, participativo. Minha mãe, minha irmã, assim, é um anjo, assim, me ajuda muito. Então, o que que eu faço? No meu horário comercial e fora do horário, a gente tem muitos eventos à noite, eu atendo o cliente, eu acredito muito na servidão, né? A minha função hoje ela é para servir as pessoas. E às vezes, para eu servir a pessoa, não é o horário que é bom para mim. Então, eu encaixo o Felipe dentro da rotina familiar, o Filipinho. Eu crio toda uma estrutura para que eu consiga atender ele e atender o que os meus clientes querem. Não é nem o que a empresa quer, é o que eu acho que o cliente quer de mim. Então, eu me desdobro para estar com o cliente no final do dia, no treinamento. Essa semana eu estava em um evento em Anápolis, fora do horário. Aí eu faço todo um remeleixo. E aí tenho muitas pessoas que me ajudam para eu não cair em eficiência, assim, não cair em entregue. O cliente fala: nossa, a Lud antes fazia isso para mim, hoje ela já não faz mais. Às vezes eu não consigo fazer tantas coisas dentro do mesmo período de tempo. Dentro de um mês eu fazer tantos eventos, tantas coisas num horário extra. Mas eu me programo para, então é o que a gente estava conversando há pouco, a gente precisa de uma programação um pouco maior, né? Assim, amanhã eu estou disponível, você precisa realmente organizar. E aí o que muda muito para mim, assim, são as escolhas dos meus momentos de lazer, né? Eu não sou uma pessoa de tipo assim, o Filipinho não fica muito com outras pessoas, né? Ah, eu vou deixar na casa de alguém. Não, chega no final de semana, tudo que eu vou fazer tem que caber ele. Tudo, assim. Então, aí no final de semana, meu tempo é 100% dedicado. Eu vou, às vezes, deixar de fazer algum compromisso, de ir em algum lugar, porque eu acho que não cabe ele. Hora ou outra, ele fica na casa de alguém, mas, assim, muito pouco, né? Então, eu estou ainda nesse trabalho de construção, de não perder o que eu tinha antes e como que eu encaixo isso tudo com a maternidade. Ainda para mim ainda é uma eu ainda não terminei de montar essa parede, Uhum. sabe? E Ela é ainda assim tá com os mesmo. tijolinhos ainda, ainda E tô é muito construindo. diferente, né? Você já voltou com uma rotina que não é opcional, tem que ser esse Uhum. horário, né? Então, o seu final de semana você vai querer aproveitar ele ao máximo. O nosso já é o contrário. Como a gente já tem essa lacuna, eu já fico meio período ali e tal, o final de semana eu preciso de um tempinho, Uhum. entendeu? Então, são vidas diferentes, rotinas diferentes, isso mesmo. Pessoal, vamos falar um pouco então sobre rede de apoio. Vocês falaram aqui de apoio, de ajudar, do maridão, da empresa. Como é que funciona? Qual importante é para vocês? Foi para vocês? Ainda é a rede de apoio? O que que ela é? O que que ela representa para cada uma de vocês? A minha rede de apoio foi maior nos primeiros 30 dias, porque daí minha mãe veio e aí eu fiquei com a minha mãe, né? Então, meu marido é 100%
comigo nesse sentido, mas mãe e sogra eu não tenho, que elas não moram aqui. Mas nos primeiros 30 dias minha mãe esteve presente. Depois disso, minha sogra passou uns dias lá em casa, mas no geral sou eu e o Pedro mesmo. Então, a minha rede de apoio é meu marido. Somos nós dois mesmo. E agora a tem... creche, né? E a creche, exatamente. Sem a creche eu não conseguiria estar trabalhando, né? Uhum. No começo nós dois revezava, ele ficava um período, eu ficava outro. E agora a creche faz esse papel. Uhum. Para mim também é importantíssimo. Minha mãe também não mora em Goiânia, mas eu tenho minha sogra e ela é aposentada e ela me ajuda demais. Igual eu falei antes, é um anjinho para mim, né? E isso para mim é imprescindível para eu conseguir trabalhar também. E se não fosse ela, teria que ser uma babá, teria que ser uma escolinha, alguma outra coisa também nesse sentido. Porque é imprescindível para a gente continuar trabalhando, né? Uhum. Assim, no meu, assim, eu vejo a minha tia, né? O Felipe, que é o pai, né? O Felipe pai, Felipe filho. O pai eu não considero como rede de apoio, ele é o pai, né? Eu acho que o pai ele não pode ser colocado nessa Aquele negócio, ele categoria. ajuda, né? Ele ajuda. Nossa, falar Não, esse termo pra mim me dói. Assim, o pai, ele é um pai que ajuda. Não, então tá alguma coisa errada, assim. A nossa definição de pai tá Tá destoando. diferente. Sim. Então, o Felipe é pai mesmo, então outro patamar, né? Minha tia, né? Minha tia fica comigo desde o dia que ele nasceu. Então, assim, eu sei que eu sou uma agraciada de ter uma pessoa em casa o tempo todo com ele. E acho que dentro da minha mãe me ajuda muito também, a minha irmã, que é um anjo também, minha cunhada, todo mundo da minha família ajuda muito, mas eu não tô naquela fase tanto de pedir ajuda, sabe? Eu quero me esgotar, mas eu quero estar com ele, então eu não gosto muito assim, às vezes, de deixar ele dormir em outro lugar. Então eu tô num momento muito corujona em cima. Mas o que eu vejo de rede de apoio são essas pessoas e eu acho que é empresa. Eu não posso tirar esse mérito. Quando eu falo empresa, não é empresa pensando em paredes, né, no nome da empresa. As pessoas que trabalham comigo, elas estão entendendo o meu momento. Então, as pessoas, os clientes, né? Eu fico tão assim, agraciada. A pessoa fala, Lud, como é que tá? Eu precisava às vezes bater um papo com você. Você já está conseguindo visitar cliente? Tipo assim, o respeito, a consideração que as pessoas estão tendo comigo, tanto dos clientes da empresa, como dentro da empresa, e o meu time direto, assim, de liderança, né? Eu sinto todo mundo muito, assim, tiozão, sabe, do Felipe? Todo mundo quer entender. Se às vezes eu demoro um pouco a retornar alguma demanda, as pessoas, elas fazem esse trabalho empático, assim, não, se a Lud não demora, às vezes, a dar uma devolutiva. Ela deve estar envolvida, entendendo algum momento da empresa que aconteceu nos 4 meses que ela estava fora, ou ela está fazendo alguma outra coisa, porque não é do perfil dela deixar as coisas embolarem. Então, acho que a minha rede de apoio aí, se a gente for olhar ali no vídeo, são mais de 600 pessoas só dentro da empresa. E aí eu tenho uma família muito presente mesmo, assim, as pessoas estão próximas a mim. Eu me sinto realmente abençoada aí, porque o que eu pego de peso da maternidade para mim é porque eu quero mesmo, é porque eu gosto, é porque eu acho que é meu papel. E acho que torna mais leve, né? É muito árduo, mas é muito gostoso, é um negócio tão complexo, né? Como é que você falar que a fase mais difícil da sua vida é a fase mais melhor. bela, a melhor, é a que você mais encontrou sentido? Uhum. Isso me lembrou do que você falou pra mim quando a gente tava conversando antes de vir aqui. Você falou assim, eu falei, Mari, como que eu coloco o seu nome, né? O que eu coloco nos créditos ali, o que eu coloco? Aí você falou assim, Rafa, pode colocar que é veterinária e mãe, né? E aí eu falei, nossa, que bonitinho, velho, que coisa mais linda, porque, tipo, aí eu falei, nossa, realmente, né? É o seu título mais importante. Você lembra o que você falou pra mim? Aham. É o título que eu tive mais dificuldade de conquistar e manter, mas é o melhor de todos, Olha que né? legal. É muito mais difícil ter um filho que fazer um mestrado, uma residência, uma pós-graduação. Mas eu não consigo pôr em palavras. Não tem palavra. Porque antes eu falava que eu amava meus cachorros, mas o que eu sinto pela minha filha é muito diferente. Não é que eu não amo meu cachorro, eu amo, mas o que eu sinto pela minha filha eu não tenho uma palavra. Tenho certeza que ela tá falando e a Maria Flores está aparecendo Aham. para ela. Com Ela tá certeza. sentindo E o meu cheiro, peito o tá toque. gotejando Aham. aqui, ó. É transcendental, assim. Eu sei que pra muita gente a maternidade é difícil. Eu não tô romantizando, sabe? Não tô. É difícil, sério, muito difícil. Mas eu não sei explicar. Por mais difícil que seja, eu faria tudo de novo 55 vezes, porque é muito amor. Ou seja, sabe? tem mais 55 Marias por aí. É, Vindo. já vai vir No mais forno. Maria. Mais um. Meninas, o que
quais são as dores de vocês hoje? O que que a maternidade ou essa conciliação de ser veterinária, mãe, amiga, mulher, quais são as dores de vocês? Eu acho que pra gente conciliar isso tudo aí que você falou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dormir, né? Seria ótimo. E ser mãe é ter privação de sono. E, assim, falando em dor física mesmo, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue produzir bem, você fica irritadíssimo, né? Quando você não tem uma boa noite de sono. Eu acho que a primeira dor, se a gente for pensar, é essa mesmo, de você aprender a lidar com esse novo momento. Vai passar, né? Igual a Vanessa falou, é um mantra, né? Tudo passa na maternidade. Mas eu acho que a primeira dor é essa, é a gente entender que a gente não é assim, a gente não é brava desse jeito, a gente não é irritado, sem paciência desse jeito, A gente não é burra desse jeito. que a gente não esquece tudo, mas você está passando por um momento que até então você não tinha vivido, que é passar por privação de sono. Porque a mãe fica meses sem dormir uma noite inteira, né? Isso quando o bebê não acorda 6 vezes numa noite só. Exatamente. Então, é meses mesmo. É qualidade. Às vezes o bebê até dorme, igual você falou, ele dorme e acorda 4, 5 vezes na noite, o meu, por acaso. Né? E aí você não tem uma qualidade de sono, porque na hora que você tá dormindo, você tem que acordar. E aquilo impacta diretamente no seu desenrolar do outro dia, né? A forma como você vai conduzir a sua casa, como você vai conduzir as relações interpessoais, como você vai ser produtivo se você já estiver trabalhando. E é complicado você entender que aquilo às vezes vem do não dormir, né? Uhum. Eu acho que é uma Gente. grande Você dor. E seu parceiro, a sociedade, né? Entender que você tá naquele estado porque você tá exausta. E a gente, que diga-se de passagem, é muito bonita, né? Nós três aqui, dá licença. A gente tá sempre muito bem arrumada, a gente é comunicativa, a gente tá sorrindo, mas a gente tá exausta, né? E aí, a hora que às vezes a gente perde o fio da meada por conta desse cansaço, muitas vezes não tem a compreensão, porque você tá lá com a cara bonita, entendeu? Tá conversando, Você tá né? lá se comunicando, você tá trabalhando, então eles esperam de você uma coisa que às vezes você não consegue dar porque você tá exausto. E não vamos longe, não. Eu, de desespero, paguei uma consultoria de sono, E eu, Pro amor, Ian, fiz curso. fiz curso, e ele Pra dorme a criança? noite inteira, venci. Ó, Ô, aluna, eu sou a pior aluna do curso de consultoria. Eu fiz o curso antes da Maria Flor nascer e eu consigo fazer tudo errado. mas peraí, deixa eu entender. Eu não sou, né, pai. Existe uma consultoria de sono? Como é que Sim, funciona pra isso? você- Bebê mercado dorminhoco, milionário. milhões. Ah, eu tô por Pra você foraça. treinar, Como é que você é? Você treinar, faz o assim, pra curso dormir de a noite como fazer a toda. criança dormir. Uma das Sensacional. primeiras coisas é ensinar a autonomia do sono pro bebê. Então, o bebê tá lá no berço, se ele fizer nhen, você deixa ele lá. Se ela faz nhen, eu tô lá assim. Entendeu? Então, assim, eu sou a pior aluna do curso de sono. A minha filha não dorme até hoje, com 10 meses na minha cama. Sim, porque a gente acorda à noite, a gente vira de lado e a gente fecha o olho e dorme de novo. O neném, se ele não souber voltar a dormir sozinho, ele vai chora. chorar, aí vai ter que ir lá pegar, Cria tipo uma ninar de dependência novo. de você ir lá. E eu fiz o mais errado ainda. Ela chora, em vez de eu tentar fazer ela dormir de outras formas, Dá eu dou peito. peito. Então ela é Ah. totalmente dependente de mim nesse primeiro momento. Eu preciso que alguém, quando ela chore, vá lá e nine ela sem peito. Que loucura. E é assim, ela faz, eu ponho ela no peito e em 1 minuto ela apaga. E aí a Mas gente são acha que isso é mais várias fácil. vezes E ao realmente longo é da mais noite. fácil. É. Colocar no peito 1 minutinho ali é rapidinho, ela Só que dorme é de pra novo. sempre. Só que aí quando você pega dificuldade, passa ali, ó, geralmente pra desmamar à noite demora uns 3, 4 dias. O meu foi 12. E meu filho é escandaloso. Então, assim, foi uma dificuldade tremenda, mas depois que ele dormiu, gente, e aí você dorme por meses, todo dia, a noite toda, uma Eu nem outra sei o que vez. é isso, nem Ele lembro, acorda de doente, verdade. alguma coisa, algum desconforto, mas é muito raro. Essa consultoria a Vanessa faz. Eu e a Mari somos das Uhum. primeiras. Vou fazer um Mamãe, monólogo. ficar Vou castrada. vou ensinar. Ensine veterinárias a A consultoria ser- do sono, a a fazer a dormir. criança aí, dormir. Eu sou uma pessoa muito visceral, pra não falar animalesca. Acho visceral mais bonito. Então, eu sou muito bicho. Eu falo assim, na natureza, se o bicho tá despertando, é porque ele precisa daquilo evolutivamente. Então, eu fico com essa desculpa pra não desmamar minha filha, pra não me afastar da Mas o minha bicho é filha, ruim, a sabe? mãe bicho é ruim. Ela fala assim, não, dorme aí sozinha. Não, o problema é que a mãe, o bicho, ele evolui muito mais rápido que a criança, né? Aham. Em 2, 3 meses, o bebê tá independente Não, da gente, mãe. como é que nasce um bezerrinho? Você cai Cai e e sai já tá Vai andando. andando. O Não, nosso- um humano demora quanto um tempo pra ano. andar? O nosso é dependente por anos, né? Então,
Ou seja, eu tô lascada por anos se eu continuar com esse pensamento, mas eu sou muito bicho. E quando eu decidi o meu parto, eu fui meio com essa cabeça, sabe? Falei, não, eu quero um negócio da natureza mesmo. Eu quero um parto normal. Eu não quero analgesia. Eu quero parir igual um bicho. Eu falava que eu queria guerreira, parir de viu? cócoras. Não consegui, porque eu tava tão fraca que eu não conseguia ficar na posição de cócoras. Jesus. Mas eu pari, entre aspas, do jeito que eu queria. Foi bom? Não, foi horroroso. Porque Quantas isso é horas de coisa da parto, natureza. 7 horas de trabalho de parto ativo e mais de 1 hora de expulsivo. O expulsivo foi o mais difícil pra mim. Expulsivo, Rafa, pra você que é menino, Uhum. não sabe sobre isso, é a hora que ela está coroada e você não consegue pôr a criança pra fora. A Tem que cabeça dela empurrar. tá lá dentro e você tem que empurrar. E a contração te ajuda nisso. As minhas contrações sumiram. Eu fiz na força mesmo. Nossa. Enfim. Aí, mas eu queria viver a experiência. Teve um bonita, parto né? anormal. Parabéns. E aí, vivi. Guerreira. No próximo, eu não quero assim, não, tá? Não recomendo, não. Mas o pós-parto é muito bom. No outro dia eu tava É, maravilhosa. zero, assim. né? É. Como eu odiei a gestação, o pós-parto eu achei muito bom. Tava subindo, descendo Foi seu escada, melhor tirando- momento, né? mano? Foi. Tirando a sangueira, né? Que nem cachorro não sangra a gente, né? A gente sangra 30 dias, parecendo que vai morrer de hemorragia. Enfim. Ah, é? Depois da luz? Aham. Gente, eu sou muito por fora. Usa desculpa. calcinha geriátrica, porque o absorvente não segura o sangue. Jesus É amado. muito Mas sangue. eu tive sorte, meu médico limpou. Eu também. Eu não sangrei, não. Sério? 2 dias só e pronto. Mulher, eu usei calcinha geriátrica e tinha que trocar, porque vazava. É muito É muito sangue. É porque o seu foi parto normal, o nosso foi cesárea, Aí né? E eles aí eles limpam já. conseguem limpar, né? Assim, fazer um trabalho já. Então, coisa de gente evoluída, né? Eu, bicho aqui, fiz tudo. E aí, até hoje, esse negócio da amamentação, eu sou meio bicho, assim. O menino quer mamar, eu falei que eu tô igual índio em casa, com a teta de fora o tempo inteiro. O menino quer mamar, vem aqui e mama. Mas, assim, são escolhas, né? Não tem certo nem Não errado. tem. Mas, dependendo da escolha, você fica muito mais cansada. Essa é uma escolha que me faz cansar, mas que emocionalmente eu ainda não consegui. Não devia ter parado a terapia. Eu ainda não consegui fazer o próximo passo, né? Que é ir me afastando dela nesse sentido. Mas maternidade, como a Ludi disse, eu acho que o primeiro ponto que pega físico é esse. E depois é conciliar. Como que eu vou conseguir dar conta de tudo, da mãe da empresa, ser filha, ser neta, ser irmã, esposa. ser Eu acho esposa, mais difícil. e eu tenho que. E eu só quero dormir, eu não quero ser nada disso, eu é. só quero E a gente descansar. tem que ter a pressão da sociedade, que hoje você tem que ser bonita, tem que comer saudável, tem que ir na academia e tá aí agora. feliz. E você tem feliz. todos os eventos para poder participar, né? Sociais, familiares. É. E muitas das vezes a gente não quer nada. Você quer, cara, eu quero ficar sozinha, eu mesma, assim, na minha particularidade, às vezes sem ter nada, ninguém para nada. Eu não quero cumprir nenhuma agenda, eu não quero ter nada. E não é a realidade, Não, né? e depois que É. você é mãe, todo mundo acha que tem o direito de palpitar na sua vida. Tem isso também, na sua vida e na vida do seu filho. Como a Maria foi muito ruim pra dormir, eu ouvi palpite de tudo quanto é coisa. Ruim pra dormir, assim, a culpa é minha, eu sou a pior aluna do curso do sono. Mas aí, então, ela não dormia, então eu ouvia qualquer palpite. No mesmo dia que o senhorzinho lá debaixo do prédio falou, minha filha, isso é o calor, liga o ar. Chega o Pedro, que é a aluna dela, falou, não, isso aí é o ar-condicionado, desliga o ar. Nossa. Então eu falei assim, palpite de tudo quanto é lado, a gente vai ficando maluco. E assim, as pessoas tentam ajudar, mas a gente já tem informar. informação demais e não tá. E a mãe tentou. A mãe tentou de tudo. Ela tentou. Ela já tentou, Ela né? tentou ligar, desligar, dar banho antes, dar banho depois, dar mamar antes, dar mamar Aí o depois. que, Desligar a luz, aí, desligar a aí o que luz. fazer, gente? Aí eu tô perdido, e o que que eu faço? Eu acho que você tem que Pergunta? respirar. Não, eu Ah. acho que tem que respirar, entender assim, o que que eu acredito. E segue muito seu instinto. É. Eu acredito muito nesse trem do O que instinto. que Não, você... calma, eu tô falando eu, homem. Ah, O que que eu faço quando nessa situação? Quando você for A- pai, É, você esteja disponível para aprender a ouvir o que sua mulher precisa. E seja humilde, porque tem homem que acha que o que a mulher tá reclamando é frescura ou qualquer coisa do jeito. Se ela falar para você, eu quero isso, é porque ela realmente precisa daquilo. E com o tempo vai aprendendo a antecipar. Ah, tô amamentando, dá sede. Já sabe Já que dá leva sede, já água. leva água. ah, dá sede, eu não sabia. Muito, Muito. daí, É pra mesmo? descer, o interessante é que você Toma amamente bastante líquido. bebendo água, né? Olha, É tão engraçado, a hora que eu penso em amamentar, minha boca já seca. caramba. Porque eu acho que já Legal. libera o hormônio É. lá e já ativa a sede. A hora que eu penso em amamentar, minha boca já seca. E Isso assim, de antecipar é de ouro. Não é de Antecipa. prata, não, é de Você ouro. você não Entendi, lembra né? de comer, quando você vê, passou não sei quanto tempo você não comeu. Se alguém te trouxe uma comida, você fala, é mesmo, tem que comer, né? É. Entendeu? Isso Eu falo é de assim, ouro. A pessoa entender a rotina que ela está inserida, né? Ou, no caso, o pai.
e ele vê aonde ele encaixa, aonde ele pode, como que ele pode ajudar, como que ele pode ser efetivo, né? Muitas das coisas, para quem tá dando o mamar, assim, igual para a Mari que dá peito ainda, vamos dizer assim, é uma atividade dela. Mas essa é a única. E o banho. Todas e fazer as dormir, outras, e as outras coisas. Todas as né? outras coisas, vamos dizer assim, os dois, né? É. Conseguem fazer. Sim. E também pode ir atrás de informação, porque às vezes eles ficam muito dependentes da nossa fala. Ai, faz isso, ai, faz aquilo. Né, assim, o que que Vai você estudar. acha? Né, assim, o que que você acha, mãe? Você acha que ele tá com... Não, o que que você acha, né? Tipo assim, estamos dois aqui dentro do mesmo ambiente. Uhum. Eu acho que essa divisão aí acho que dessa sinergia mesmo do casal é muito importante, né? Ó, a pessoa passou, vamos supor, uma noite toda que você teve que amamentar milhões de vezes lá. E às vezes, na hora do banho, eu vou dar banho. Uhum. Eu acho que é entender e a gente. Muitas das coisas não vão ficar no. Não vão ser compreendidas de forma velada. E aí vai da gente também aprender a falar, né? Isso. Ah, essa aí eu sou muito boa, misericórdia. Então, peraí, rapidinho. Um recado pra vocês, machaiada, que fala mal, que reclama. Nossa vida é muito mais fácil. Então deixa de ser escroto, ajuda, escuta, tá? E dá valor. Porque a nossa vida é muito mais fácil. Olha o que elas estão falando, olha o que elas têm que passar, tá? Então, dê valor, larga de ser escroto, larga de falar mal e ajuda, beleza? E ajuda assim, né? Ajuda assim, o que que eu posso ajudar? Você tá vivendo ali naquele lugar. sabe. Você Você sabe sabe, o que né? que é. É, O que falar, me eu dá posso aqui, te vai lá no ajudar? salão, vai lá tomar um café, Vai, sai com vai seus ver, amigos que eu é. vou ficar aqui. Eu não tô falando isso pra ajudar, né? Nem na questão de ser mãe e tal. É no dia a dia. É É. respeitar a mulher, é não ser misógino, é não ser escrota, é não ser nojento. Esse é o recado, sabe? Não vai Rafa, nem lá na maternidade, é no come- dia a dia. Comentei com as meninas mais cedo. A maternidade, ela é a origem da sociedade, sabe? A maternidade, ela tinha que ser respeitada numa magnitude que a gente se perdeu como sociedade. Sem uma mãe saudável para criar uma criança saudável, e agora eu tô puxando mais pra mãe, porque por mais que a gente queira 50-50, não tem como. Não tem é como. mais da mãe, é da natureza mesmo. Mas se não tem uma mãe saudável para criar um filho saudável, a sociedade não fica saudável. A sociedade é formada por indivíduos. Os indivíduos vieram de uma família, então precisa de uma família saudável. E a raiz de uma família saudável geralmente é uma mãe saudável. Só que uma mãe não consegue ser saudável sobrecarregada. Fazendo tudo Isso é sozinha. muito nítido quando você tá com o bebê, você tá estressada, tá preocupada com o trabalho da empresa, não sei o quê, e a criança chorando, e aí ela não dorme, é aquele caos. A E vem sua alguém energia. desestressado e pega ela, Ela dorme cala. rapidão. O É bebê outra sente coisa. tudo que a gente sente. É Então, se mesmo? a gente fica nessa energia pesada, difícil, o bebê vai Sente sentir. tudo. E ele vai reagir àquilo. E sabe o que é interessante? Assim, às vezes algumas falas, né? A gente tava falando disso assim, algumas falas que são, né, inerentes. Assim, mas assim, às vezes vai entregar o bebê pra gente, né? Mas é porque é o colinho de mãe. Colinho de mãe é diferente, né? Assim, a mamãe tem um cheirinho. Tem, mas o papai tem também. E tem que ter Todo também, mundo né? tem que Tem ter. que ter, eu acho que tem que Não ter. pode ter isso que assim é Total. bonitinho, né? Ai, que lindo, ele só fica calmo no meu colo. A gente não Uhum. pode É. se submeter. Ele vai ficar bem no colo de quem ele sinta segurança. Então, se os dois tiverem uma participação dentro do que podem contribuir igual, no colo dos dois ele vai ficar Sim. bem. Ah, não, mas é o colinho, é isso. Tentam colocar essa romantização em cima da gente pra gente ficar mais sobrecarregado e falar, não, mas é porque mãe, né? Mãe é diferente. E tem mãe que tem não que aceitar pode. ajuda também. Eu falo, é dos É. dois lados. O pai tem que oferecer e a mãe tem que aceitar. Tem mãe que não aceita ajuda. Uhum. E aí ela, por conta das escolhas dela, ela se sobrecarrega, né? Com certeza. E se anula, né? Que é pior. Uhum. Gente, então, deixa eu falar a minha experiência aqui agora com relação a ser pai, possibilidade de ser pai e tal. É muito bom, a gente conversou aqui no comecinho, vocês falaram assim, não tem hora certa pra ser mãe, não é abrir empresa, não é o momento, não vai, né, o oceano se abrir pra você e tal. Uma coisa que eu sempre penso na questão de ser pai ou não, é presente, é ser presente. Você falou que você tem um filho chamado Pulumi hoje, né? E eu sinto que eu também Uhum. tenho um filho que nossa senhora, me traz muito do meu tempo, da minha atenção e tal, que é o iPad, que é a empresa, né? Eu fico pensando nisso, cara, eu não quero, assim, eu abomino a ideia de ser um pai ausente, não estar lá, não estar presente. E quando eu falo ausente, é igual a Lud falou, não é ajudar, é realmente, por exemplo, o cheirinho de mãe. Cara, eu quero que meu filho sinta o cheiro do pai também, que eu encoste ele aqui e ele fala, nossa, ele acalmou, papai vai pegar e tal.
Porque eu acho isso muito fácil, sabe? Ah, mamãe, não sei o que e tal. Então, quando eu penso em ser pai, em maternidade, né, em paternidade, em filhos, eu me assusto muito com a possibilidade de não ser presente. Pensar assim, eu não vou conseguir dar atenção para a mãe, para o filho, como que vai ser isso? Então, isso é algo que pega muito em mim hoje em dia, né? Você falou da importância da maternidade, por isso que é o primeiro podcast nosso aqui é sobre maternidade, que eu também dou muita importância, e é uma questão interna minha isso, sabe? Tipo, cara, e aí? Eu consigo ser um pai presente, sendo dono de empresa, esse outro meu filho me demandando tudo e tal, então abrir meu coração aqui pra vocês, que hoje é uma questão que pega muito pra mim, sabe? Tipo, cara, eu quero ser pai. Eu tenho eu acho que eu vou ser um bom pai, só que eu me vejo como um bom pai sendo presente. E quando eu falo presente, é ser presente mesmo. Por exemplo, eu queria ter uma licença de 4 meses, não pra curtir, mas pra estar lá Sim. todos os dias, junto, sabe? Não, tipo assim, por exemplo, o Felipe ficou quanto tempo afastado? Pela lei são 3 ou 5 dias. Tá vendo? O Júlio Gente, pegou Não me férias. lembro. Ele Ai, pegou boa. férias, me ajudou, O nossa. meu marido é autônomo, ele não pegou férias, ele pegou uma semana. Ele falou pros alunos, ó, essa semana eu não vou Pois atender. é. Uma semana. É isso, por exemplo. Aí a gente ouviu vocês, vou botar o meu ponto de vista agora. Eu tenho muito essa questão também, sabe? Para mim, eu queria tirar também uns 4 meses pra ajudar, pra estar junto, pra, sabe, dificuldade e tudo mais. Tava contando essa experiência aqui vexaminosa com a Maria Flor, de diarreia, de não sei o que e tal. E eu fico vendo muito isso, cara. Às vezes é um processo muito sozinho, né? É. Às vezes é um processo muito sozinho. Eu acho que não tem que ser assim. Ele não foi feito sozinho. Mas a sociedade se construiu de uma forma que é difícil que isso não aconteça, né? A gente tem que se policiar muito, igual a Lud estava falando, de, vem cá, ela fica calma no colinho da mamãe, a mamãe fica feliz, né? De certa forma, ai, meu filho só fica calmo comigo, mas ela tem que ficar calma com todo mundo. Na verdade, a sociedade tinha que aceitar melhor as crianças. Hoje, que eu vejo, né? Você não pode ter uma criança que é criança. Porque se a criança chorar, ai, que criança mal comportada. Ai, se a criança dá piti, ai, meu Deus, a criança dá piti. Gente, o adulto dá piti. Sabe? A Né? criança está num processo de crescimento. E aí, se a sociedade aceitasse isso melhor, ia ser mais comum, por exemplo, o nosso filho ir para o nosso ambiente de trabalho. Ia ser mais aceitável. Hoje não é aceitável em qualquer ambiente de trabalho a criança tá. É claro que tem lugares, mas tem lugar que sim, daria para a criança ir de vez em quando para facilitar as coisas, né? E aí caberia melhor a mãe, facilitaria mais a maternidade. Mas a sociedade hoje, ela quer que a criança fique excluída. Tipo, quando você crescer, você aparece. Por enquanto, você fica esquecida lá no canto e não deixa a criança ser É. criança. E assim, eu te cortando aqui, o Rafa falando, como empresário é um pouco até mais fácil, né? Porque hoje eu penso assim, um pai pedir uma licença do trabalho porque meu filho tá doente, eu vou levar no médico que a mãe dele tá trabalhando. Já não, Parece não que não existe, bate, não né? bate, né? E é igual vocês falaram, é bem cultural isso, né? O Rafa, como empresário, ele consegue falar, gente, ó, espera aí, Segurar as pontas segura aí. aí que eu vou ali, que ele tá passando mal, né? Mas é uma E realidade. Algumas empresas já, não vou falar a bandeira, mas isso já é fato. Eu tive a oportunidade de ouvir que algumas empresas fazem estudos do perfil do colaborador. E essa grande empresa que a gente usa praticamente o tempo todo, eles viram que o maior perfil deles eram os homens. Uhum. E eles tinham uma licença maternidade estendida que virava benefício para quem? Se nessa empresa eu tenho mais homens. E aí, quando eles foram ouvir os colaboradores, eles entenderam que um benefício, algo para realmente ser diferente dentro daquela empresa, era a licença paternidade. E aí essa empresa modificou, né, a convenção dela, não sei se é assim que fala, mas eles têm uma licença paternidade de 4 meses. Olha que Porque eles maravilha. entenderam que para aquele público deles, aquilo era um grande valor. Uhum. Né? E a mãe Então, agradece, né? E isso, porque se eu tenho 800, 1.000, 5 mil funcionários e 70, 80% são homens, o que adianta eu falar que eu tenho uma licença maternidade estendida, se são os homens que estão trabalhando em sua maior parte comigo? Então, acho que esse olhar para a empresa, para ela entender assim, tem uma regra, tem um padrão, mas como que isso se encaixa dentro do perfil das pessoas que Perfeito. fazem a minha empresa ser algo factível, né? As pessoas materializam a empresa. E mais uma vez, contribuindo para a saúde da sociedade como um todo, né? Porque é uma empresa que eu não sei qual que é, mas deve ser uma empresa enorme. Então, aquilo ali vai construir uma sociedade mais saudável. Quantos casamentos acabam nesse primeiro momento? Porque a mãe fica sobrecarregada, a mulher não consegue fazer, entre aspas, o papel dela de mulher, porque tá exausta.
e aí o casamento acaba e o homem não tem essa consciência, e aí mais uma vez uma família desmanchada e a sociedade sofre como isso. A gente não vê dessa forma, mas a sociedade sofre toda vez que uma família que estava organizada, independente de gêneros, mas uma família que estava organizada se desfaz, né? Então a gente não vê a coisa de um modo amplo, de um modo macro, mas cada mãe criando um filho de forma saudável, cada família criando um filho de forma saudável, é uma sociedade que está melhorando. Só que a gente não facilita, a gente como sociedade não facilita na maior parte das vezes. Essas empresas que têm esse comportamento, elas são louváveis, mas elas são a minoria. Né? E eu acho que hoje o home office, ele traz essa vertente, né, do colaborador, ele trabalhar, às vezes, mais próximo à sua família. Né? Não é o caso, às vezes, acho que hoje a Vanessa consegue trabalhar muito de home office, às vezes na parte administrativa. Não, né? eu faço só isso o dia inteiro. Então, Só isso o então dia pensa que interessante, você tem a oportunidade de estar ali hoje, aconteceu isso comigo, eu trabalhei de home office pela manhã, tive a oportunidade de ver meu filho comer mamão pela primeira vez, assim, de estar em casa, dar um intervalo, falar assim, eu vou te esperar, você terminar essa reunião que você tá para você vir assistir. Tipo assim, de todas as frutas que eu tinha tentado dar, nenhuma ele tinha gostado. Hoje, mamão teve que mandar parar, sabe? Porque ele amou. Que gracinha. Mas Isso se eu é tivesse, importante pra se eu mãe, não né? tivesse o home office, eu não teria vivido esse momento. Mas Então, eu acho que é isso é bem importante pro interessante. pai Pro pai também. também. Pro pai também, O isso Pedro é... mudou de isso é profissão. legal. O Pedro mudou de profissão. E um dos fatores era esse, era estar mais presente com a gente. Então, ele é educador físico, ainda dá algumas aulas de personal, mas agora ele trabalha com marketing digital, home office, dentro de casa. Então, ele dá aula cedo, passa o dia inteiro trabalhando no computador e à noite ele dá aula de novo. E nessa que ele tá no computador, entre uma reunião e outra, entre uma atividade e outra, se eu precisar, ele me socorre. Se ele quer fazer os 15 minutos dele lá de intervalo, é com a filha dele. Então, ele consegue ver a Maria Flor aprender a andar, tudo isso. Então, o home office é uma bênção para as famílias no geral, assim. Gente, então, vamos encerrando aqui já a nossa conversa. Queria perguntar pra vocês o futuro. Vocês vão ser mamãe de novo? Como é que tá na cabeça de vocês isso? Eu já tô louca para fazer o próximo. Você falando sério ou você tá zoando? Não, tô falando seríssimo. Eu quero que faça o segundo logo para passar essa fase inicial aí de menino pequeno, tudo junto, sabe? Eu não quero reorganizar, entre aspas, a minha vida profissional e aí depois eu engravido de novo e aí eu vou ter que desacelerar de novo. Eu quero passar esse tempo mais calma e aí a hora que os meninos estiverem ali 4, 5 anos, eu acelero de novo. Isso é outra questão, né? Qual a idade, a diferença ideal entre um e o outro? Não existe o certo e errado, né? Então, sim, eu quero ter o outro próximo e vamos programar. Já tô começando a pensar em programar, tirar DIU para poder tentar. Eu tô tentando. Mas no ano que vem. Só não tá vindo, mas eu tô tentando. Minha família já tá grande, né? O Felipe tem 2 filhos do primeiro relacionamento, então nós somos já 3. E eu já sou uma jovem senhora, né? Mais velha que vocês. E eu tava muito claro na minha cabeça, Rafa, que assim, tá tudo muito bem. Eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos. Eu acho que de uma forma diferente o universo me entregou isso. Mas eu olho ele crescendo e eu penso assim, isso aqui vai passar, eu vou ficar com tanta saudade, eu acho que daqui a um tempo eu vou querer ter outro. Aí o Felipe olha pra minha cara e ri, fala assim, olha só. Então, não sei, o futuro não consigo te dizer. Se fosse para eu te responder, às vezes há 2 semanas, 3 semanas, era muito clara a questão de um só, tanto que eu também coloquei DIU, né? Mas eu não sei, assim, eu não sou muito uma pessoa que me fique presa, sabe, às ideias. Eu gosto muito desse movimento, de me ver mudando, de entender como que eu vou pensar amanhã. Hoje ficaria em um só, pela estrutura familiar, vamos dizer assim, já tá inchado, eu preciso já comprar uma Kombi, né, um avião, não sei para ir tanta gente. A gente vai sair 3 crianças, é uma pernada, assim, né, tem que ter uma logística, fazer um curso de supply chain. Mas eu imagino assim, eu já sinto falta do que eu ainda nem perdi. Interessante, né? Eu vejo ele, aquela boquinha. Eu vejo que minha tia brinca, fala assim, essa boquinha de goiaba partida, que não tem dente. Eu falo, daqui um dia vai nascer um dentinho, eu vou ficar com tanta saudade dessa boquinha sem dente, que é bonitinha, ele sorrindo. Eu falo, eu já sinto falta do que eu ainda não perdi. Então, imagina quando eu perder, se eu não vou falar assim, eu quero logo outro, eu quero viver aquilo de novo, e vou esquecer tudo de noite mal dormida, e vou querer. Então, é realmente uma incógnita. E eu acho que essa é a beleza da vida. Engraçado você falar isso, que minha mãe fala exatamente isso pra mim. Ela, Rafa, eu lembro de você sem dente. Tanto que era bonitinha, tenho saudade disso e tal. Eu acho que
isso realmente não deve passar nunca mesmo, né? Não, e são fases. Tem uma semana muito difícil, você até fala, não quero outro. Não quero um, tá ótimo, não quero outro. Aí a criança volta, sara, começa a dormir de novo, a rotina volta ao normal, você fala, acho que dá. É assim. Exatamente. Mas isso que é legal. Isso é legal né, trazer vocês aqui, cada um com um perfil diferente, pra mostrar que não tem certo, não é errado. Cada um é de um jeito. É bom as pessoas se entenderem, né? Tentar tirar um pouco a culpa que vem sempre, né? Como a Lud falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, é bom a gente ouvir, dar espaço para vocês falarem aqui. Esse é o objetivo mesmo de pessoas com perfil diferente, na mesma profissão, mas com, né, histórias diferentes, com rotina diferente. E a gente deixar claro que não tem certo e errado, Não tem. né? Tentar diminuir um pouco a culpa. E esse é o objetivo do nosso podcast aqui, é conversar, é mostrar que não existe, né, o certo e errado, o tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Acho que cada um tem o seu time, né, Lud, igual você falou, cada um tem a sua história. E vamos encerrando por aqui. Vocês têm Deixa que eu só buscar a falar menina, uma pode, claro. coisa, assim, que eu acho que é o que mais, acho, não sei se as meninas vão concordar comigo, mas eu acho que o que a gente mais, sim, acho que é o sentimento que a gente agrega, que às vezes a gente achava que a gente era, mas a gente não era tanto. Mas aí quando você é mãe, você se percebe mais empática. Uhum. Eu acho que a gente era simpática Uhum. com algumas situações. Você simpatizava com uma situação do outro, mas de forma geral você não vestia a roupa do outro e você não entendia onde que aquele sapato apertava. E quando você é mãe, você entende que às vezes você vê a situação de uma forma e às vezes seu filho vai ver de outra forma e você se vê às vezes passando por outras demandas, a gente se torna mais empático. Então, acho que por isso todo mundo fala que mãe se torna um ser humano melhor. Uhum. Porque a gente consegue realmente vivenciar essa grande característica que é a empatia. Até então, eu acho que ela fica um pouco ali no mundo das ideias. A gente não transforma aquilo em atitude. Inclusive, é quando você é mãe, tá vendo outra mãe com dificuldade, você fala, não, peraí, deixa eu te ajudar, né? E às ninguém vezes ajudaria. antes não. Não. E às vezes antes É. não. Você vê uma mãe com dificuldade, você fala, mas como você chegou atrasada? Aham. Seu horário é 8, você chegou aqui 8h30. Né? Assim, mas é porque eu tenho um filho. Aí você entende o que a pessoa tá falando, mas você veste um Se preconceito, organiza, né? E, tal. E a mãe não, você consegue realmente se colocar no lugar de um ambiente divergente, diferente do seu e mais complexo. É bem E aí eu verdade. acho que a empatia ela vem assim de uma forma diminui muito natural. Julgamento, eu falo. Julgamento, você falou a palavra certa. Julgamento, falo, para de julgar, gente, ajuda, ao invés de julgar, né? E aí a empatia ela é bem isso, né? A empatia ela é despida de julgamento, que é muito difícil, né? A gente chegar nessa idade e a gente não ter julgamento, a gente vai tendo julgamento pela nossa vivência. Mas aí eu acho que a maternidade vem e quebra a gente nas pernas. Totalmente. A mãe Total, assim, nasceu no pra pagar a meio. língua, né? E aí você realmente começa a ter um processo empático mais natural, Uhum. na minha opinião. É, Que eu acho que é um grande ganho, assim, a gente entender o outro com essa empatia genuína, não aquela simpatia, tipo, ai, Mário, eu te entendo, mas na verdade não te entendo nada, tô te julgando um monte aqui dentro da minha cabeça. E aí a gente realmente vai pro processo empático, que é o que conecta mais as pessoas. Por isso que parece que a mãe, ela fica com aquela cara de todo mundo quer estar junto, né? Porque ela dá conta, coração de mãe. É a empatia que vem junto. A gente sair desse egocentrismo e ir para esse mundo mais multicêntrico, com várias facetas. Eu acho que é o que grande agrega assim no ser humano. É verdade. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são foda. Eu gostei pra caramba. Vocês gostaram? Como é que Muito. foi? Gostaram? Foi bom? Quero vir outras vezes. Também quero. Vamos me convidar, né, gente. Mário? É. Mário. Ué. Eu mando mensagem e falo, e eu? Não, gente, por mim, vocês estão aqui sempre, de coração. Vocês querem deixar algum recado? Ou querem falar alguma coisa? Tá aberto pra vocês agora, gente. Será aquele recado pro mozão? O Vocês que recado que mandam. eu queria passar afinal é exatamente no ponto que a Lud tocou. É assim, vamos julgar menos, vamos ter mais empatia, vamos ajudar mais, né? E aí vai ajudar a vida de muitas outras pessoas, né? E é isso, é sempre bom trocar ideias. Eu falo, se não fosse esse podcast, às vezes a gente nunca sentaria para conversar sobre isso, né? Verdade. Acho não, Então, com certeza. É Foi- muito enriquecedor tudo isso. Eu assim, é o que eu disse sobre a sociedade. Eu acho que o nosso objetivo nesse mundo é servir. E o objetivo de servir é transformar o ambiente num ambiente melhor. E para a gente transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, a gente precisa de famílias saudáveis. E para as famílias serem saudáveis, a gente precisa de pais
mães saudáveis. Então, a gente precisa se ajudar. É muito difícil viver sozinho nesse mundo, né? A Lud tem uma rede de apoio e eu acho que quem tem a rede de apoio tem mais consciência do que quem não tem. Porque quando ela foi contando, eu fiquei, gente, mas que maravilhoso! Eu não Queria sei ter isso, o que né? que é isso. Eu não sei o que que é falar. Fica com a minha filha aqui hoje à noite que a gente vai fazer alguma coisa. Não tem nem como eu fazer essa programação. Só que se eu pudesse, o tanto que a minha vida ia ser melhor. E a minha vida já é maravilhosa. A minha irmã é mãe solo. Aí é outro tipo de trampo, sabe? Mas mesmo ela sendo mãe solo, se a sociedade fosse mais acolhedora com as famílias, isso seria bem mais fácil, né? Então, eu acho que é isso. É a gente poder se ajudar mais em todos os sentidos. Você, como dono de empresa, por exemplo, conseguir entender melhor uma funcionária que talvez seja mãe solo e naquele dia ela atrasou, Uhum. né? Ou ela te fala, Rafa, e assim, tem vezes que parece mentira. Eu lembro, meu pai é dono de empresa, então às vezes a gente tem memórias, né? De antes, minha mãe também é. Ah, porque o filho dela tá doente toda semana. Sim, gente. Fica fica mesmo, né? E doente. é Depois verdade, que né? entra na escola, fica doente toda semana. Depois de uns 2 meses, a gente entende que você não precisa ir no médico toda semana mais. Mas Uhum. no começo, o seu primeiro filho doente, você acha que é o fim do Depois mundo, você já né? sabe o remédio, já sabe o que que Depois faz. fazer, já sabe que catarro não mata. Mas assim, é difícil. Então, É. essa empatia que a gente adquire só por ser mãe, se a sociedade inteira tivesse mais, a vida era mais fácil. É verdade. Lud, você Ah, quer dar algum eu recado? acho que o recado é assistam todos os podcasts daqui para frente. Esse é o primeiro. Eu acho que é muito construtivo a gente se dar esses momentos para refletir sobre situações que estão totalmente emaranhadas no nosso dia a dia. Às vezes a gente não tem uma conversa dessa, né, com as nossas famílias, com os nossos melhores amigos. Então, acho que é importante a gente se dar um momento para ter essas reuniões consigo mesmo, né, e conversar sobre assuntos tão importantes que às vezes ficam negligenciados ali Uhum. na rotina que o próprio mundo nos empurra, né? A gente não para às vezes para pensar e entender que tem outras pessoas. E acho que fica mais um recado para as mães, né? Se você está passando por uma dificuldade, se você está sem uma rede de apoio, entre em contato com a gente. É. Se a gente puder te ajudar, de alguma forma, às vezes só para ouvir mesmo, trocar uma ideia, eu acho que a gente, igual a Mari falou, a gente consegue construir um mundo melhor, né? Mais que abraça as outras pessoas, né? Mais harmônico. Mais É. harmônico. E com a experiência, você dá uma visão que a pessoa não tá tendo naquele momento e a pessoa fala, nossa, é mesmo, vai facilitar muito a minha vida. É. E é só se abrir, só conversar, só pedir uma opinião, Mari, né? quando você quiser deixar a Maria Flor, eu fico, tá? Você jura? Você deixaria? Lógico. Então, pode Para deixar. Pronto. pessoas que eu confio, eu deixaria super. Mas aí eu fico com essa coisa de amamentar ela. Eu preciso mudar isso. Ela Então, fica então muito por dependente. trabalhe isso. Eu vou pegar o curso aqui, ó. O curso É. com Tem a- vários aham. cursos. Você tem um curso aqui e aqui. Aham, É. aham. Temos cursos. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu tô extremamente orgulhoso dessa conversa nossa, da gente ter saído um pouco da técnica e lembrar que somos seres humanos antes de sermos veterinários, antes de saber quantos miligramas por quilo que a gente tem que fazer. Aqui tem seres humanos também. Então, esse era o objetivo. Eu estou extremamente orgulhoso. Muito obrigado por vocês, por ter feito parte dessa realização desse sonho. Eu não poderia começar com a equipe melhor que foi com vocês. Deixa eu parar aqui antes que eu choro. Gente, ó, então, se você gostou, compartilha com seu amigo, manda no grupo de WhatsApp aí pra galera, manda no grupo daqueles veterinários que só falam de miligrama por quilo, isso aqui é muito importante. Também a emoção vindo. Muito obrigado. Lembra que a gente tem um Pix. Se você quiser ajudar, gostou do projeto, ajude a gente, compartilha. Você pode ajudar de várias maneiras. Sugere, gente. né? Temas. É isso, boa, boa. Sugere tema, deixa aqui embaixo nos comentários. É muito importante a participação de vocês. Isso aqui é feito pra vocês. Gente, mais uma vez, muito obrigado. E meu Obrigada a você recado pelo vai Foi convite. pra muito bom. Gi. Gi, te amo. Ah. Obrigado por tudo. Vai ser um bom pai, ó. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Foi maravilhoso até isso. Senhora. A hora que você falou, isso eu não vou falar. E é muito engraçado, né? Isso conta demais. Demais. Eu tenho uma cunhada também que ela nunca quis ser mãe. E agora ela falou, com esse pai não vai dar É certo. engraçado, E né? aí ela divorciou no fim das contas. Sua mãe tá solteira. E aí agora, capaz que com o próximo ela vai querer. Pois é, vai saber, né? É. Maravilhoso esse corte.